Ora, muito bem-vindos ao programa Logos, a mais uma edição, desta vez com um tema de bastante pertinência. Vamos falar sobre as doenças cardiovasculares e, para o efeito, convidamos então o professor Dr. Vítor Gil, que também, para além de ser médico cardiologista, é também presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, e convidámo-lo para falar então deste problema que enferma e que preocupa a sociedade portuguesa, a sociedade angolana e o mundo em geral, não é? Os números são alarmantes das pessoas que morrem ou que padecem destes problemas, doenças algumas silenciosas que podem ser prevenidas se houver a precaução, se houver o cuidado de cautelosamente irem sendo acauteladas, digamos assim, com consultas, com precaução, não é? Para o efeito, então, vou então conversar aqui com o professor Vítor Gil. Professor, muito obrigado por... Muito obrigado também pelo convite. Estar. Sobre cada correção, eu sou presidente honorário, já fui presidente. Não é honorário. Da Universidade de Cardiologia, sou presidente honorário, mas sim, essa função é parte da minha vida. Muito bem, muito bem. Professor, quais são as consequências principais das doenças cardiovasculares? Bom, primeiro dizer, estamos aqui a falar também para uma população, muita gente será africana, e isto era uma coisa que antigamente julgava-se que não existia, quer dizer, que em África... Ignorava-se, não é? A África era malária, era essas coisas. Não, depois era SIDA e tal, não é? Bom, mas atualmente não. Atualmente é um problema muito grande e começa a ser o principal problema como causa de mortalidade. E, portanto, as consequências principais, no fundo, destas doenças de que falamos, são doenças que vão afetando as artérias do nosso corpo, vão entupindo as artérias, quer as artérias do coração, quer as artérias da cabeça, e no coração podem ser responsáveis por infartos, por insuficiência cardíaca, que é uma situação em que o coração não trabalha bem e, portanto, depois a pessoa tem muito cansaço, falta de ar, inchaço, etc. E no caso do cérebro, os acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, que depois dão origem a paralisias, a perda de fala, a perda de equilíbrio, etc. Portanto, na base de tudo isto estão essas doenças cardiovasculares provocadas por aquilo que nós chamamos a aterosclerose, que é um entupimento progressivo das artérias, por depósitos de gorduras e de resíduos, certo, e que têm consequências terríveis, não só em termos de mortalidade. Nós estimamos que no mundo morram mais de 20 milhões de pessoas cada ano por doenças cardiovasculares, AVCs e infartos, e aqui em Portugal são mais de 30 mil, 32 mil aproximadamente cada ano que morrem. Depois, claro, as estatísticas variam conforme os países, mas isto vai sendo um grande problema, já o era nestes países, Europa, América e tal, e agora há várias coisas que se conseguiram controlar um pouco melhor, mas está a aumentar imenso em países do leste da Europa, da Ásia, tirando aquela Ásia mais rica, de Coreia, Japão, etc., mas aumentarem esses, e em África, e na América do Sul, mas nestes países está a aumentar imenso. E em África, quais são as causas principais? Os hábitos alimentares, ou seja, os clássicos, os males clássicos, não é? As gorduras, diabetes, sedentarismo, só? É assim, há bocadinho, enquanto estávamos aqui a fazer a nossa conversa prévia, vamos dizer, quando se pensa em África, sobretudo as pessoas, enfim, europeias e americanas que não conhecem a África, quando forem à África, pensam ainda em África como aquela coisa dos postais ilustrados, faz a pessoa lá, não sei onde, no interior e não sei o quê. Safaris com os elefantes e isso. E é muito interessante e muito bonito, e a África tem esse componente, mas, como sabe, enfim, a África está cada vez a urbanizar-se mais. A quantidade de pessoas que se têm vindo a deslocar por guerras, por dificuldades no interior e que têm vindo a abandonar essa vida do interior e têm vindo para as grandes cidades é imensa. E, portanto, atualmente, um dos grandes problemas que existem em África é aquilo que nós chamamos a urbanização. Urbanização nesse aspecto de que as pessoas passam a adotar hábitos urbanos e vão imitar os piores hábitos urbanos. As pessoas não vão necessariamente ter uma refeição no dia-a-dia com os legumes frescos e as frutas frescas e o peixe, não sei o quê. Não é assim. As pessoas comem o que podem e muitas vezes comem muita gordura, comem muitos fritos
E os fritos têm uma gordura má, que são as chamadas gorduras trans, enfim, quimicamente são as piores gorduras em termos de risco cardiovascular. E, portanto, no fundo, comem o que conseguem comer e os alimentos mais baratos são, de facto, alimentos que não são bons, na maior parte dos casos. Por outro lado, este aumento do risco cardiovascular, há uns anos atrás, pensava-se, era um bocadinho aquela imagem dos filmes, quer dizer, quem tinha um infarto era o executivo que se zangava com a namorada. Não quer dizer que o executivo que se zanga com a namorada não possa ter uma dor no peito. Tudo bem. Mas, infelizmente, para o mundo e para os países em que têm pessoas com dificuldades, também as más condições socioeconómicas estão associadas ao aumento de risco cardiovascular. Isto é uma coisa que se ficou a saber não há tantos anos quanto isso. E também eram doenças que estavam associadas essencialmente, maioritariamente aos homens, não é? As mulheres não padeciam deste problema, até porque os homens estão mais expostos aos riscos, não é? O álcool... É verdade, mas está a mudar. Está a mudar. É verdade que as sociedades, a África é mais, diria, tradicionalista nesse aspecto, mas aqui na Europa, as mulheres neste momento têm o mesmo tipo de stress profissional, o mesmo tipo de desafios profissionais, estão a fumar mais. Antigamente, não é um problema que se ponha muito na maior parte dos países africanos. Em África não se fuma tanto. O tabagismo, sim. Não é tão grave, mas na Ásia é, na China, por exemplo, é. Agora, há um grande problema que nós ainda temos com muita força, e em Portugal em particular. Portugal é dos países que tem mais, que esse problema é mais acentuado em comparação com os países da Comunidade Europeia, e a África tem, que é o problema da hipertensão arterial. E as consequências da hipertensão arterial, sobretudo em relação à AVC, e também em relação à insuficiência cardíaca. Esse eu diria que é o problema número 1. E a hipertensão arterial, claro, também está relacionado com essa alimentação errada, mas tem muito a ver com o excesso de sal na alimentação. Há um grande excesso de sal e isto é uma coisa muito difícil porque está metido nos nossos genes. Quer dizer, se realmente comermos com menos sal, a comida não nos sabe tão bem. O sabor é outro. Vai demorar muito tempo até que todos nós nos habituemos a diminuir com sal. Mas o excesso de sal na alimentação, enfim, é de facto um grande problema e temos que ativamente contribuir para que isso seja assim. As mamãs em África, que tradicionalmente faz a comida, têm que começar a tirar um bocadinho, que não se note, e a pouco temos que reduzir. E nós também faz parte da nossa dieta o óleo de palma, não é? Que também tem valores nutritivos muito bons, mas quando é usado em muita abundância pode ser prejudicial, não é? Com certeza, qualquer excesso de gordura é prejudicial e depois dentro das gorduras há várias gorduras que são diferentes. As gorduras monossaturadas, como nós temos aqui, o azeite de oliveira, até é uma gordura benéfica, mas eu diria que pior do que isso são os fritos, por causa da tal história das gorduras trans, que são realmente extremamente prejudiciais, porque favorecem também uma coisa, agora, enfim, a aterosclerose tem que ver com a deposição de colesterol na parede das artérias, deposição, e depois as gorduras do colesterol entram para as artérias. E isso é muito facilitado por inflamação. Portanto, as próprias paredes das artérias podem estar inflamadas e esse tipo de gorduras também favorecem a inflamação. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que se juntam que favorecem a entrada e depois o desenvolvimento de entupimentos das artérias. E essas doenças já não estão associadas com fator etário, né? São associadas com fator etário. E é claro que estas doenças acompanham um bocadinho o envelhecimento e também, na medida em que as populações vão ficando mais envelhecidas, aparecem com mais facilidade. Mas aí também temos que falar de outra coisa. Um dos problemas associados a esses doenças não é só a mortalidade. Porque se houver uma grande mortalidade, mas todos tiverem 90 anos, paciência, o que tem que acontecer. Temos que pensar um bocadinho noutra coisa, que é a chamada mortalidade precoce, que são pessoas que morrem antes dos 70. Quando hoje em dia é uma esperança de vida, como sabe, aqui na Europa é maior, mas é uma esperança de vida perfeitamente desejável. Eu acho que qualquer cidadão pode ter que esperar
que vivem pelo mês. Ora, as doenças cardiovasculares matam antes dos 70 também, portanto há uma mortalidade precoce muito alta. Mas sim, com a idade as coisas vão acontecer. Agora, também para lhe dizer outra coisa, é que o aparecimento de doença cardiovascular, particularmente acidentes vasculares cerebrais e mesmo infartos, em pessoas jovens, e aqui estamos a falar de pessoas com menos de 50 anos de idade, é uma realidade que tem vindo a aumentar e que, enfim, contra a qual é preciso lutar. Eu tenho, enfim, alguma experiência de colaboração com vários países africanos e surpreende-me às vezes as formas de hipertensão arterial que nós encontramos em pessoas jovens. É impressionante. Há hipertensões graves, hipertensões resistentes, difíceis de tratar, e encontramos às vezes complicações já muito grandes em pessoas jovens. Isto é um combate... E onde é que entra o campo genético? A questão genética também tem muito a ver? Também também tem a ver, não é? Também tem, mas vamos lá, também... Costuma-se dizer, eu sou de uma família de hipertensos, por acaso. Não, isso também contribui. Contribui. Mas há aqui dois tipos, vamos ver, essa genética individual, de onde é que nós vimos, com certeza que isso contribui. Mas depois há uma outra genética, que é a genética que tem que ver com as localizações geográficas das pessoas. Pronto. E isso é uma outra forma de disparate das pessoas que não conhecem. Pronto, as pessoas, num país ou numa região da África, não são uniformes. As origens, os grupos étnicos de onde vêm são diferentes. E há também aí coisas diferentes. E grande parte da informação que nós temos, embora haja informação científica muito boa e de muita boa qualidade produzida em África, particularmente em Angola e em Moçambique, há informação muito boa, muita da informação que nós temos vem dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, quando se fala de africanos, fala-se de afro-americanos, fala-se de pessoas que já foram para a América há 200 anos. Sim. Há 200 anos. E que, evidentemente, também já tiveram uma série de transformações relacionadas com o estilo de vida americano. Portanto, não se podem fazer extrapolações, e acho que não se podem, enfim, aplicar aqueles chavões, põe um carimbo na testa, é africano, é desta maneira. Não. Há muitas origens diferentes, completamente diferentes. Os próprios Estados Unidos, a origem das pessoas com idade, É um país completamente heterogéneo. completamente cultural, completamente diferente. Uns vieram numa costa, outros vieram de outra costa, vieram mais de cima, outros vieram de baixo. Quer dizer, portanto, uniformizar é assim uma coisa que me parece errado em todos os aspectos e também neste. E, portanto, eu acho que em cada zona temos que tentar identificar as coisas. Claro que em cada família a propensão pode ser maior, mas atenção, se numa família há uma história maior, então nós não temos que, enfim, desistir, baixar os braços e aceitar o destino. Não. Temos que ser mais agressivos no cuidado que temos que ter. Quer dizer, a mensagem aqui é exatamente ao contrário. Claro. Já o meu pai teve, já o meu avô teve. As pessoas acomodam-se, não é? Pior ainda. Não, mas é pior ainda. Quer dizer, se o meu pai teve, o meu avô teve, se a família toda a gente tem, então cumpre ter mais cuidado ainda individualmente. Certo. E vigiar, ir ao médico, tentar controlar e, enfim, levar as coisas mais a sério. Não? Bem, e quando se trata de crianças, bebés que, enfim... Bom, esses problemas não se colocam ainda nas crianças, embora começam a colocar-se através de uma coisa. Já há crianças com hipertensão, mas as crianças que têm hipertensão muitas vezes têm determinados problemas, sei lá, apertos da aorta, etc., que provocam hipertensão. Mas é um problema terrível, que é um problema que tem vindo a aumentar no mundo inteiro e que já vem acontecendo em África, particularmente nas zonas urbanas, que é a obesidade infantil. A obesidade infantil é dos principais problemas de saúde pública que neste momento existe. E a obesidade infantil, primeiro, as crianças obesas vão há uma probabilidade de virem a ser obesos no futuro muito grande. Mas as crianças não vão ter infarto até aos 8 anos. Lá. Mas podem ter infarto precocemente, enquanto são adultos, numa idade mais jovem. Portanto, e a obesidade infantil vai trazer uma série de outras coisas. Portanto, este combate ativo à obesidade infantil passa muito por hábitos de exercício físico, as crianças, como sabe, começam a perder. Também já em África, há muitas crianças já agarradas ao telemóvel, antigamente agarradas a ecrãs de televisão, mas as contas estão feitas, enfim, depende de cada região, mas o tempo em que, quando eu era pequenito, andávamos a brincar, e andávamos na rua, andávamos a jogar à bola, esse tempo está cada vez mais a ser substituído por um tempo sedentário das crianças a olhar para telemóveis.
Isso é altamente preocupante. Isto tem que mobilizar-nos a todos. Tem que ser, não pode ser assim. Não pode ser assim. As crianças vão ser menos saudáveis, vão ter mais problemas, vão ser adultos mais doentes, e um dos problemas é o sedentarismo. O outro problema é também a alimentação. As crianças estão a abandonar aqueles modelos de alimentação tradicionais e que eram mais ricos, enfim, mais saudáveis, no sítio em que as pessoas tinham alimentação disponível. Pronto, e estão também a adotar modelos de alimentação muito errados, com muita gordura, com muitos doces, com excesso de açúcar, e isso é muito mal. Portanto, há aqui um cuidado. Nós temos que pensar no futuro, começando pelo princípio. Claro. Começando pelo princípio. Doutor, quais são os sintomas que devemos ter em alerta quando, depois de uma determinada idade, não é? Que devem ser as luzinhas que acendem para que devamos consultar um médico, não é? Olha, primeiro, a hipertensão pode ser uma coisa completamente silenciosa. E é geralmente silenciosa até dar uma complicação que é o AVC. E, portanto, no caso da hipertensão, a única maneira de nós sabermos se temos é, mesmo sem sentir nada, ir ao médico. E eu, enfim, aconselho que as pessoas, ali por volta dos 40, 50 anos, se não fazem check-ups frequentes, que vão. Quer dizer, se não o fazem habitualmente, que vão. Se têm história familiar de doenças cardiovasculares, vão mais cedo. Vão mais cedo, desde os 18, 20 anos. Vão mais cedo. Mas se não têm nenhuma história familiar e se não têm, enfim, fatores de risco conhecidos, façam um check-up nessa altura. Depois, em relação aos sintomas cardiovasculares, na doença das coronárias, a chamada angina de peito, por começar a aparecer uma dor no peito, ou um cansaço no peito nas pessoas mais idosas, às vezes não aparece dor, aparece um cansaço progressivo. Isso é um sinal de grande alerta. O outro sinal de alerta, que já pode corresponder a uma fase de insuficiência cardíaca, é esse cansaço e, por exemplo, começarem também a inchar as pernas, etc. Portanto, isso são sinais de alerta. Outro sinal de alerta, eu acho que esse aí nem é preciso dizer, porque evidentemente que as pessoas, quando sentem isso, procuram com certeza o médico, é a pessoa perca as consciências, desmaiar, porque isto pode estar associado a falhas no funcionamento do coração ou a arritmias, que podem estar relacionados com esta doença, aterosclerótica ou não, mas que obviamente merecem uma atenção e merecem... A disfunção erétil não tem nada a ver. Portanto, isso também, a disfunção erétil é importante. É uma coisa que, enfim, acontece nos homens, não tem, mas que é importante, porque a disfunção erétil, enfim, que pessoas que não conhecem palavras difíceis, no fundo, os homens terem dificuldade de concretizar o ato sexual. A disfunção erétil, no fundo, o órgão sexual masculino tem circulação, tem artérias. E muitas vezes é um dos primeiros sintomas da existência da doença das artérias não conseguir fazer isso. E, portanto, a disfunção erétil não pode ser tratado como, sei lá, eu estou fraco, ou não sei o quê, ou sou menos homem. Não, cuidado, porque nas sociedades tradicionais há um bocadinho isso, ou as mulheres e tal, que é isto e tal, ou andam com outra, ou não. Calma, cuidado com isso. Também pode ser, mas pensar que a disfunção erétil pode ser um dos primeiros sintomas de doença cardiovascular. E, portanto, eu acho que isto é extremamente importante. Sobretudo, então, se a pessoa tiver já doenças conhecidas como hipertensão arterial ou como diabetes. Enfim, então aí, com maior razão, procurar um médico e falar abertamente disso ao médico. Pois, porque anteriormente, quer dizer, essas doenças eram as mulheres que alertavam os homens, tens que ir à consulta, tens que ir ao médico, Sim. não é? Mas o paradigma começa, de certa forma, a mudar, não é? A mudar, O estilo de vida. Embora acho ótimo que a companheira alerte o companheiro, como o companheiro alerta a companheira para coisas que podem estar menos bem, com certeza, isso faz parte do, olha, do amor. Exato. Vai, com certeza, é o cuidado, é o estar interessado, que eu acho ótimo. Mas não se pode ficar à espera disso, não é? Professor, em termos de números, sei que os números são números muito grandes por parte de pessoas que infelizmente morrem com estas doenças de coração e não só. Mas o que eu lhe queria perguntar é o que é que a ciência, nos dias de hoje, com as novas tecnologias, com a inteligência artificial, o que é que já se faz do ponto de vista da prevenção e da cura?
Bom, então vamos ver. Primeiro, prevenção e controle dos fatores de risco. Certo? Aqui é importante dizer o seguinte: destas doenças cardiovasculares, mais de 80% são preveníveis controlando os fatores de risco. 80%. 80% são explicadas pelos fatores de risco e controláveis se nós identificarmos cedo os fatores de risco controlados. Isto é uma coisa brutal, quer dizer, não são 8%, não são 18%, são 80%. Bom, e de facto, este controle dos fatores de risco, a diminuição do hábito de fumar, o melhor controle da hipertensão, o controle do colesterol, e atenção, não há razão nenhuma para haver medos, porque às vezes há aí umas coisas, medos nas terapêuticas do colesterol. As estatinas têm muito raramente efeitos secundários, há estatinas disponíveis em todo o mundo, tem que se tratar as coisas, e quando há efeitos secundários, são efeitos secundários muito pouco importantes, raros e controláveis no impacto. Certo. Portanto, não há que ter medo a controlar os fatores de risco. Depois, o que tem acontecido na Europa, nos Estados Unidos, nos países que começaram mais cedo, o que tem acontecido é, de facto, um controle destas situações, uma diminuição da mortalidade cardiovascular nos últimos 30 anos, de tal maneira que, enfim, também nestas últimas décadas, a sobrevivência das pessoas aumentou cerca de 10 anos, e nós calculamos que, provavelmente, desses 10 anos, para não sermos muito exagerados, 6 ou 7 anos desses 10 devem-se à melhoria das sobrevivências cardiovasculares. Portanto, nós cada vez estamos um pouco orgulhosos do trabalho que temos feito aí. Mas o problema é que, quando olhamos para o planeta, não é assim. Porque essa tal diminuição que tem acontecido na Europa e nos Estados Unidos, e que agora não continua a diminuir, está assim numa fase de planalto, e estamos um bocadinho preocupados com isso. Isso não está a acontecer nos outros locais do mundo, em que está tudo a subir. A proporção não é a mesma, sim. Mas depois, estava a falar de prevenção e tratamento. Certo. É verdade agora que no tratamento nós temos imensas opções. Nós temos capacidade de entrar dentro das artérias com pequenos tubinhos que são os catéteres, dilatar as artérias, colocar dentro das obstruções das artérias umas malhazinhas metálicas que são os stents. Há cirurgia cardíaca convencional, há intervenções já nas válvulas, havia na cirurgia convencional, sim, já há intervenções que se fazem através de catéteres. Há processos fantásticos de tratar arritmias que antigamente eram fatais, atualmente consegue-se prevenir as pessoas em risco de morte súbita e que têm determinadas doenças que levavam à morte súbita. Há, por exemplo, doenças do músculo cardíaco para os quais já existem medicamentos que podem contar. Ou seja, há um mundo de tratamentos, há um admirável mundo novo que já está aí, quer dizer, não vem qualquer dia, está aí. Agora, está aí também em velocidades diferentes. claro. Está aí em velocidades diferentes, é muito mais acessível em alguns países economicamente mais desenvolvidos, em que a acessibilidade aos cuidados de saúde é maior, menos acessível noutros países e com grandes assimetrias dentro de cada país, porque naturalmente que há aqui um problema de acesso. Há pessoas que têm mais acesso aos cuidados e aos tratamentos, outras pessoas que não têm acesso. Portanto, enfim, aqui, o esforço de todos nós, nós médicos, é dizer as coisas. Vocês, ligados aos mídias, divulgar as coisas. Exatamente, sim. Depois, enfim, as pessoas com responsabilidades sociais e da organização dos países e tal, a promover cada vez mais esse acesso. Há muito, muito, muito trabalho a fazer, mas sim, as soluções já estão aí, as soluções já estão aí. Bem, professor, eu peço desculpas porque é uma questão que se tem levantado muitas vezes. Fala-se muito da depressão. De que forma é que a depressão pode ter uma influência muito forte nas doenças cardiovasculares? Mais outra questão extremamente importante. Esses fatores psíquicos e psicossociais, a depressão, mas também um mau ambiente de trabalho, Sim. um mau relacionamento, portanto a pessoa andar angustiada no trabalho. Há uma coisa, olha, que é muito frequente, que é aquela sensação de a pessoa esforçar-se muito e não ser bem compensada do esforço que faz, ou seja, a compensação económica é inferior ao esforço que a pessoa sente. Tudo isso gera frustrações e gera depressões. E os burnouts também, para os estudantes. Sem dúvida. Olha, os médicos. Os médicos, sim. Os médicos, não.
tudo isso está fortemente associado ao risco cardiovascular e, portanto, enfim, o risco cardiovascular vai diminuindo se nós tivermos cuidados individuais, mas também vai diminuindo se a sociedade evoluir para uma sociedade em que há condições das pessoas serem mais tranquilas e mais felizes. Mas agora dizer-lhe uma outra coisa, que é a poluição. A poluição é um fator que contribui bastante para o risco cardiovascular. A poluição. A poluição. A poluição química, nós atualmente, enfim, não sabemos exatamente o que é que comemos, porque comemos imensos alimentos processados, com graus de processamento muito altos, que podem efetivamente ter alimentos com excesso das tais gorduras más, com excesso de sal, etc. Mas depois a própria poluição do ar. Sobretudo, há várias partículas na poluição do ar, aquelas que nós vemos mais, até, enfim, se pusermos umas máscaras e tal, podemos, mas depois há as partículas finas, e essas partículas finas entram no nosso organismo e ativam as tais inflamações, também das artérias, que facilitam a aterosclerose. E, portanto, a poluição atmosférica, muito óbvia em zonas urbanas, em zonas perto de zonas industriais, etc., é um fator também de agravamento das doenças cardiovasculares e do risco cardiovascular. Por acaso não tinha essa noção, são partículas que não são visíveis a nenhuma, mas não, e pensa-se às vezes, e tal, o que comemos e tal, cancro, é verdade. Mas doença cardiovascular, e tem-se falado bastante disso nos últimos anos. Ok. E quais são as áreas, com maior preocupação, com maior, no caso dos problemas cardiovasculares atualmente? Bom, vamos ver. Isso depende um bocadinho de cada zona e de cada país. Por exemplo, nós aqui em Portugal, ainda temos a hipertensão arterial, diria, como elemento número 1. Mas depois temos uma série de outras coisas aqui à volta. Por exemplo, o exercício físico. Nós somos um povo bastante sedentário em comparação com outros povos da Europa. Em África conheço várias realidades e parece-me, por exemplo, que a juventude de alguns dos países que eu conheço, países de expressão de língua oficial portuguesa, que vejo a juventude adotar muitos hábitos de exercício físico e abandonar o tabaco. Isso vai ser muito bom. Isso é muito bom. Mas o sedentarismo é mau e a hipertensão arterial tem o número 1 em alguns países, mas noutros países o número 1 é o infarto miocárdico. Os países do leste da Europa, claro que agora algumas zonas do leste da Europa, a Ucrânia, a Rússia também envolvidos aqui em conflitos militares, mas a Ucrânia, alguns daqueles países que eram da antiga área da União Soviética, a própria Rússia, são países em que o risco cardiovascular é muito aumentado. Por razões que têm a ver com os hábitos alimentares, consumo de álcool, também, sabe, eles bebem álcool muito concentrado, etc. Por várias razões, que algumas delas nós não conhecemos, sabemos os números, sabemos depois a consequência disso tudo. E sim, tem o risco cardiovascular muito aumentado, aí mais infarto miocárdico. Ou seja, a situação geográfica tem uma influência muito gráfica. Aí mais infarto, noutros sítios mais AVC. AVC. E, portanto, nos sítios mais o problema do colesterol e de todas essas coisas que levam a infarto, noutros sítios mais o problema sal, da hipertensão e... O AVC é o quê, exatamente? Olha, o AVC, no fundo, vamos falar do AVC. AVC, 3 letras, AVC. A, acidente, V, vascular. Vascular são os vasos, são as artérias que levam o sangue, aonde? Neste caso, C, cerebral, ao cérebro. Nós temos o conjunto de artérias, uma rede que leva, como se fosse canais que levam água a um terreno. Ora bom, o nosso cérebro comanda todas as funções do nosso corpo. Comanda a fala, comanda a visão, comanda os nossos movimentos e conforme a área do cérebro que for afetada, nós podemos perder uma dessas funções. Certo? Se entupir uma artéria que vai levar sangue a uma zona, essa zona deixa de ter circulação. Ou se rebentar uma artéria. Então há 2 tipos de AVCs. Há os AVCs que nós dizemos isquémicos, que a artéria entope, e os AVCs hemorrágicos, ao contrário, há uma hemorragia. Uma artéria rebenta, mas na base está a fragilidade da parede da artéria que depois leva a... E destes 2 tipos de AVC, qual é o mais grave? Enfim, depende da extensão. Sim. Um AVC isquémico com uma grande extensão é muito grave, mas o AVC hemorrágico muitas vezes preocupa-nos mais. Assim, no imediato preocupa-nos mais. Mas são ambos terríveis. Não é? Depende da extensão. Se um AVC muito grande, ocupa uma grande área do cérebro e a pessoa fica extremamente limitada. Pode ficar, enfim, sem mexer de um lado. Os sinais são a descoordenação na fala, por exemplo, a descoordenação na fala. Depende do sítio que afeta. Se afetar a zona que controla a fala,
a pessoa começa a ter dificuldade em falar, faltam-lhe palavras, não consegue mesmo emitir, não consegue dizer as palavras. Depois pode paralisar, enfim, o nosso cérebro, a metade esquerda comanda o lado direito do corpo e a metade direita o lado esquerdo do corpo. Em termos gerais, às vezes a posição ao contrário, mas é assim. E, portanto, se tivermos um AVC que afeta a zona que controla a parte motora do nosso corpo, e se esse AVC for do lado esquerdo, nós ficamos com uma paralisia do lado direito do corpo. Não mexe o braço, não mexe a perna. E ainda ficamos mais nervosos até, né? Com o braço... E ficamos, sim, com certeza, e mais nervoso e triste, não é? É frequente nós conversamos com pessoas que tiveram AVC que pioram. Porque as pessoas sentem o formigão e às vezes não sabem o que fazer, quer dizer, e pensam que aquilo é normal, mas não. Vamos ver, o formigueiro apical assusta muitas pessoas, mas geralmente não é problema. Quer dizer, o problema é quando a pessoa, repentinamente, começa a perder a força no braço e na perna. Portanto, aquela coisa que a pessoa sente umas picadas aqui e acolá, ou sente um formigueiro, isso realmente não é problema, às vezes até tem que ver com problemas de coluna, não é por aí. Agora, de facto, ter dificuldade em articular as palavras, falhar em palavras, ou deixar mesmo de falar, isso é terrível. E está com uma garrafa na mão, deixa cair, não tem força. Perder a sensibilidade, enfim. Perder a força mesmo, sensibilidade, mas a força. Isso são os sintomas principais. Depois pode haver outros. A pessoa, por exemplo, pode não ser capaz de coordenar os movimentos. Isso tem que ver geralmente aqui com a parte do cerebelo, descoordenação, não conseguir agarrar nas coisas, deixa cair, não por falta de força, mas porque não consegue coordenar os movimentos, ou não tem equilíbrio, ou começa a ficar subitamente muito desequilibrada. Desequilíbrio também pode ter a ver com o ouvido quando há vertigem, certo? Ter as coisas a andar à roda. Mas um desequilíbrio numa pessoa com antecedentes de hipertensão arterial, um desequilíbrio muito grande, pode estar relacionado também com AVC. Portanto, isto são alguns... E a melhor coisa a fazer é ir ao médico, não vale a pena estar a inventar com toalhas molhadas, deitar a pessoa no chão. Eu acho que às vezes as pessoas têm sintomas parecidos destes por se enervarem. Pronto, é verdade. E portanto o que eu aconselho é, sou nervoso, espera ali uns minutos para ver se acalma. Pronto, duas uma, ou acalma ou não acalma. Se não acalmar tem que tomar qualquer coisa para se acalmar. Agora, se os sintomas persistem, depois desta breve, não é estar um dia inteiro, esta breve tentativa de se acalmar, se os sintomas persistem, se tem falta de força, dificuldade em falar. E outra coisa que nós podemos não ver, só se formos ao espelho, mas que outra pessoa vê, que é a boca desviada. O desvio da boca é outra coisa, que às vezes até se consegue ver melhor, pedindo à pessoa para sorrir, para mostrar os dentes. Mas o desvio é logo no momento? O desvio? Pode acontecer. Desvio da boca. Portanto, nós podemos, e isto é uma coisa que a pessoa que está do outro lado nota que a pessoa está com menos força, ou as palavras não saem, e há um desvio da boca. Portanto, tudo isso são sintomas que podem ser sintomas da AVC. E aí não se deve perder tempo. Há bocado falámos dos médicos, e quais são as profissões mais pertencentes a esse tipo de... Quer dizer, todas aquelas que naturalmente envolvem muita pressão e muita tensão, não é? Pois, eu acho que nós encontramos, cada profissão puxa um bocadinho a sua... Há escritores que também apanham AVC, não é por aí? Eu acho que todos puxam um bocadinho, e há estatísticas um bocadinho para tudo. Como digo, havia muito o mito, antigamente, nos anos 50, às vezes, 60, havia muito o mito de que estas doenças cardiovasculares eram doenças que eram apanágio dos executivos, como eles dizem, enfim... e que não afetavam os chamados blue collar. O blue collar eram os trabalhadores que usavam fato de macaco. Sim. Não é verdade. Não é verdade. Todos os traços sociais que podem ter, as pessoas que têm pior nível socioeconómico até são as pessoas mais afetadas, e portanto isto depende muito, enfim, da interação da pessoa com o seu meio profissional, com o seu meio familiar, com o seu meio, enfim, em geral. E há muitas estatísticas dos próprios médicos, depois depende das especialidades. Claro. Há especialidades que têm muitíssimo stress, enfim, isto não tenho nenhuma estatística recente, mas sei que, por exemplo, os anestesistas, que até parece que é uma especialidade muito calma e tranquila e retirada, mas são as especialidades com muito stress, porque estão ali a acompanhar um doente durante uma cirurgia e têm a missão de manter o doente bem e que o doente acorde bem, mas os anestesistas estão muito envolvidos, por exemplo, em cuidados intensivos, em emergências e tal, e portanto há especialidades em que as pessoas estão mais expostas.
do que noutros. Enfim. Existem alguns mitos, não vou chamá-los mitos da medicina, mas se calhar mitos urbanos, não sei se o termo é o melhor. Há pessoas que dizem, olha, a minha avó fumava, bebia, comia muita gordura e viveu até os 100 anos. O fulano tal não bebia, fazia desporto e morreu aos 37, por exemplo. Com certeza, com certeza. E até já ouvi falar de pessoas que caíram num quarto andar e não morreram. Pois. Eu não aconselho ninguém a tirar-se de um quarto andar. Ou seja, há pessoas que desafiaram, de facto, as leis, as regras das médicas. Ou seja, nós quando falamos destas coisas, nós não temos ainda a capacidade de uma pessoa individual saber qual é o destino. Talvez aquelas pessoas que fazem assim umas artes mágicas, talvez consigam. Eu não consigo. Agora o que é que nós conseguimos? Conseguimos comparar grupos. E, portanto, as ideias que nós temos sobre o risco cardiovascular é baseado no estudo de um grupo. Ora, o estudo de um grupo, pessoas que sabem um bocadinho de estatística e de matemática sabem que há uma coisa que é a curva de Gauss. A curva de Gauss é uma coisa assim, é uma coisa redonda, não é um pico. Ou seja, na média está o ponto mais alto. Mas depois, de um lado e do outro da curva, estão pessoas que têm mais ou menos de um fator e, no entanto, ainda estão na média. Ou seja, há sempre pessoas que desafiam, Essas não podem ser o exemplo. Claro. Essas pode não ser você, pode não ser eu. Nós não sabemos. E, portanto, não pode. Essas pessoas admiramos, com certeza, a longevidade, fizeram as coisas todas, pessoas que fumaram, que beberam, fizeram tudo e mais alguma coisa e sobrevivem com uma vida feliz muito tempo. Mas não é isso que acontece na maioria. Isso não acontece na maioria para não podermos ir por aí. Bem, professor, o coração é um poço de muitos segredos também, não é? Naturalmente. O coração esconde muitas coisas, mas é o coração responsável por bombear o sangue para o resto do corpo, não é? Portanto, perguntava-lhe, já começa a haver maior consciencialização por parte da população portuguesa, da população mundial, começam a perceber que as doenças relacionadas com o miocárdio, com o coração, têm extrema importância e é preciso levar isso com maior responsabilidade e com maior seriedade? Olha, eu diria que sim, mas hoje em dia o acesso à informação é muito fácil. As pessoas pegam no telemóvel, vão ao Google, têm tudo e têm toda a informação. Não quer dizer que tenham boa informação. Vamos começar por aí. Certo? Eu costumo falar de uma coisa que nós falamos muito em literacia médica, que é no fundo as pessoas, e literacia em saúde, as pessoas estarem informadas. Mas é assim, se eu consulto fontes que eu não tenho a certeza, não posso ter a certeza se são fontes fidedignas, eu posso ter informação, mas não tenho sabedoria. E às vezes é pior. Às vezes é contraproducente. Então, eu acho que atualmente as pessoas, de uma forma geral, estão informadas. O problema é o que é que pode influenciá-las para a mudança. Eu não acredito, se for fazerem um inquérito, e esses inquéritos são feitos. Quantas pessoas é que têm conhecimento dos fatores de risco, da hipertensão, não sei o quê? Se toda a gente, estatísticas, modo. Mas depois, quem é que dá o passo em frente? E depois, dentro das pessoas que dão o passo em frente, tem que se filtrar outras coisas. Há muita desinformação. Há pessoas que fazem o seu modo de vida em criar teorias alternativas contra as terapêuticas para o colesterol e contra as vacinas, contra até as terapêuticas para o cancro. Quer dizer, são assim, são correntes alternativas. Mas nós aí também temos que procurar ir às fontes, quer dizer, ir às fontes científicas e ver. Os cientistas não andam, como dizia o outro, não andam aqui a enganar ninguém. Ou seja, faz parte da ciência questionar-se. A ciência, os cientistas não são pessoas que têm a mania que são detentoras da verdade absoluta. Pela natureza da ciência, o cientista está sempre a perguntar, isto é mesmo assim? Vamos lá confirmar isto? E muitas coisas, eu tenho neste momento uma carreira médica que já vai sendo longa, tenho quase 50 anos de médico. Ao longo da minha carreira médica houve muitas coisas que se julgava que eram assim, não são. Quero um exemplo, que ainda está muito divulgado. Nós julgávamos, aqui há uns anos atrás, que se toda a gente tomasse aspirina, que isso prevenia os acidentes cerebro- e cardiovasculares. E hoje em dia sabemos que a aspirina também tem riscos, em alguns riscos, nomeadamente de hemorragia, e que o balanço entre o risco e o benefício, se dermos a toda a gente indiscriminadamente, não é a favor de darmos a toda a gente.
Então não se dá, não dá, mas dá a quem precisa mais. Ainda é recomendada, sim. Não é recomendada, por exemplo, na prevenção secundária. Certo. Pessoas que já tiveram AVC e infarto têm um risco maior, nessas há benefício. Nas outras, há subgrupos em que pode haver benefício, mas generalizar à população toda não é recomendado. E há uns anos atrás nós achávamos que era. Pronto, a ciência vai evoluindo, vai aprendendo, vai sempre questionando. E, portanto, eu acho que as pessoas devem confiar nas fontes científicas, nas fontes que vêm dos locais onde se produz ciência e onde se reflete sobre ciência. E como é que a ciência consegue... Aliás, é uma luta que é praticamente inglória, porque temos a indústria do tabagismo, bebidas alcoólicas, a publicidade das gomas, dos doces para as crianças, não é? Portanto, essa relação antagónica que há entre a ciência e estes maus, entre aspas, que existem no mundo, não é um esforço hercúleo que às vezes acaba por ser é verdade, isso levava-nos muito longe. Esta sociedade em que vivemos, uma sociedade mais aberta, uma sociedade de opiniões livres e da capacidade, enfim, que é uma coisa extraordinária, podemos dizer o que pensamos e que não é assim em todo o mundo, enfim, mas leva também a uma coisa que é o seguinte, que é uma certa atitude de desconfiança por parte das pessoas. Quer dizer, as pessoas, antigamente, confiavam mais, também se deixavam levar mais, tinham um espírito menos crítico. Claro. Ao terem o espírito crítico, às vezes têm um espírito de desconfiança. Bom, e isso leva a problemas. É a tal informação que eu digo, que depois, não sendo bem canalizada, leva a retrações das pessoas. Ora bom, aqui a única maneira que eu acho é, de facto, a boa literacia, as pessoas estarem bem informadas e tomarem as decisões corretas de acordo com as informações corretas. Porque, por exemplo, vamos falar do tabaco. As indústrias de tabaco fizeram uma coisa que foi, promoveram, são eles os donos, alternativas ao tabaco tradicional com as várias modalidades de cigarros eletrónicos. Ora, nós neste momento não sabemos ainda exatamente se os riscos cardiovasculares de cigarros eletrónicos são exatamente iguais aos riscos de tabaco ou não. Sabemos que há problemas respiratórios, mas mesmo que fosse, é uma coisa que não vai acabar, que é o vício. O vício continua. Portanto, a dependência em relação à nicotina continua. O negócio continua. Como é que nós podemos distribuir isso, exceto dizendo o que eu estou aqui a dizer às pessoas? Claro. Quer dizer, estar dependente de uma coisa, estar dependente de um vício é qualquer coisa que até limita a nossa liberdade. E, portanto, eu acho que o caminho a seguir é lutar contra isso. Qual é o prémio que temos? E o prémio é seguramente a satisfação que nós temos que só seguirmos para libertar-nos disso. Bom, a indústria alimentar, tudo isso. Por exemplo, há uma coisa que muitos países adotam, que é pôr taxas sobre a chamada má comida, não é? Eu não sou muito adepto disso. Eu não sou muito adepto porque, em última análise, quem tem mais dinheiro, por exemplo, as crianças numa escola, se tiverem mais dinheiro, então têm o direito a comer mais má comida do que as outras. Parece que Não faz conceitualmente, isso é a minha opinião, mas nem sequer é a opinião oficial. Não, mas eu acompanho, sim. Nem sequer é a opinião oficial. Parece que fizeram estudos e que por taxas diminuiu o consumo. Eu acho que o que é importante é a educação das crianças. E começa desde tenra idade. Começa desde os 5 anos de idade. A educação nas escolas, a educação alimentar, a educação para a vida saudável. Essa educação vai servir não só para as crianças, como para os próprios pais das crianças. Às vezes há pais que são confrontados pelas crianças e que lhes dizem: mas tu fumas? Mas olha que na escola disseram que fumar faz mal e até mata. Então tu queres morrer? Eu quero que tu sejas meu pai mais anos. Olha que este diálogo com um pai ou uma mãe é capaz de ser mais eficaz do que não sei quantas, fotografias a dizer que tabaco mata. Esta educação, eu acredito muito, muito, muito na educação das crianças, e não é só acreditar. Há experiências no mundo. Há um programa de educação das crianças que foi promovido por um grande cardiologista, que é o professor Valentim Fuster, que está em Nova Iorque, mas é de origem catalã, de origem espanhola. E ele tem desenvolvido, naqueles países da América Latina e vários países da América, e também já em Espanha, programas de educação das crianças com resultados que se vão ver ao fim de 20 anos
essas crianças só 20 anos são mais saudáveis que as outras que não foram abrangidas pelo programa, e as famílias das crianças tiveram também impacto. Ou seja, a educação das crianças também educa as famílias. Eu acho que é este o caminho. É este o caminho. Muito bem, professor Vida, estamos já quase a terminar, mais 2 questões. A primeira questão é, quais são as recomendações que nos deixaria a todos como comunidade que devemos ter para a prevenção dessas doenças? Então, começando pelo princípio, tentar ter uma alimentação saudável. E uma alimentação saudável é uma alimentação equilibrada, é uma alimentação, não é preciso ter uma alimentação só com vegetais, podemos comer tudo, mas moderadamente, evitando, de facto, aqueles alimentos que são mais perigosos. Eu falava há bocadinho das gorduras trans, que são essas gorduras transformadas, os alimentos processados, com muito, bem, vamos lá ver, congelar um peixe também é um processamento, mas é um processamento básico. Os chamados alimentos ultraprocessados, aquelas pessoas que só comem latas e que abrem coisas e não sei o quê, isso é uma alimentação errada. Tentar incluir vegetais frescos, tentar incluir fruta na alimentação, vegetais frescos ricos em fibra e vitaminas, preferir o peixe, colocar muito peixe na nossa alimentação, começa a ser difícil porque o peixe começa a estar muito caro. Pronto, e dentro da carne, sim, enfim, há um bocadinho esta polémica das carnes vermelhas e das carnes brancas, mas aqui a ideia é, se nós procurarmos preferir o peixe à carne, vamos ter e evitar os açúcares, é extremamente importante evitar os açúcares, mas são princípios gerais. Depois outra coisa, o combate ao sedentarismo e procurar fazer exercício, isso é extremamente importante. O exercício é extremamente importante e em meio urbano cada vez começa a ser mais complicado fazer exercício, mas o exercício ativo é fundamental, extremamente importante. E depois estar atento, e lá está, fazendo a ponte para o que me apontava a princípio. Nós não temos que estar à espera de sintomas. Nós temos que ativamente saber se estamos bem. O colesterol não se vê, o colesterol tem que fazer uma análise e ver. A pressão arterial não se vê. A pressão arterial, algumas pessoas têm a sorte, quando a tensão está mais alta, sentem qualquer coisa, mas a maior parte não sente nada. Portanto, a pressão tem que se ver. É um aparelho, de todo lado se vende aparelhos. E de qualquer loja dos chineses. E essas recomendações servem para todos ou para as mulheres há recomendações específicas, especiais? Não há. É evidente que quem tenha uma história familiar Sim. de doença cardiovascular tem que começar mais cedo com estas recomendações. Agora, o exercício físico e a alimentação saudável é a todos e desde criança. Estava a dizer há bocadinho que me preocupa as crianças que estão a fazer menos exercício físico e estão mais no telemóvel. O telemóvel, para além de provocar problemas também. Eu estou a falar... Ouça, ainda ontem à tarde eu estava com essa conversa com os meus netos, quer dizer, isto não é o outro, nós não podemos agora apontar culpas ao outro, também temos culpas nossas. Está dentro de casa, Temos dentro de casa, portanto isto é aqui uma coisa que tem que ser de todos, para que possamos ter o quê? Um futuro mais saudável, quer dizer, para que as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos vivam num ambiente mais saudável e mais feliz. E o uso destes gadgets também tem outras influências, não é? Quer dizer, tem outros. Os iPods, os sons... Tem outras influências, com certeza que sim. Eu não sou especialista, sei que sim, e é preciso também cuidar com isso. Mas aqui estou a falar num aspecto muito específico, o aspecto cardiovascular. O tempo de ecrã, parte do tempo de ecrã é tempo a menos de exercício físico e de vida saudável. E, portanto, tem que se diminuir o tempo de ecrã para ganhar exercício físico e vida saudável. Bem, professor, recebe muitos pacientes vindos dos Palopes, de Angola, de Moçambique, da Guiné, de São Tomé, Brasil. Com muito gosto. São pacientes obedientes, depois diagnosticados, obedecem, cumprem, têm tido casos de sucesso? Eu acho que sim. Eu acho que se estabelece uma relação... E amizade. De grande amizade. E é uma coisa que me toca, quer dizer, uma pessoa que faz o sacrifício e que faz uma viagem grande para vir encontrar um médico, isso é uma honra, pá, palavra de honra, eu acho que é uma enorme honra. E a retribuição também desse esforço e desse sacrifício, geralmente, na maior parte dos casos, é acompanhada também de um esforço da pessoa para procurar cumprir. Eu diria que sim. Há exceções, com certeza, claro, há exceções. Mas sim, acho que na maior parte dos casos, claro que muitos dos casos que eu acompanho também são pessoas, algumas delas que tiveram a fazer intervenções, etc. Portanto, já são
casos um bocadinho mais complexos, mas também acompanho casos menos complicados e que sim, que noto que as pessoas se empenham. Sim, senhor. Muito bem, professor Vidaguil, foi um prazer enorme. Muito obrigado por ter cá estado. Obrigado. Até a próxima. Por Os seus conselhos ficam aqui muito bem vincados e sublinhados. Sim? Tem assim para mim também. Porque não nós, já somos outros. Muito obrigado. Bom, então terminando assim a conversa com o professor Dr. Vítor Gil, foi uma conversa muito interessante da prevenção e dos cuidados que devemos ter com os problemas do coração. Bem, um forte abraço e até a próxima. Obrigado, fiquem bem. Bem-aja.